Moradores do interior são obrigados a esperar por consultas e ficar até sem banheiro em uma praça aqui da capital, que foi apelidada de Praça das Ambulâncias, né? De tanto carro do interior que fica ali com pacientes. Esses pacientes e motoristas chegam de cidades menores ainda de madrugada e ficam até o fim do dia. Nas vans, tem pacientes com consulta às 7 horas da manhã e outros com consultas às 5 horas da tarde, né? Quem faz consulta às 7 horas da manhã tem que esperar até 5 horas da tarde. Quem vai fazer uma consulta às 5 horas da tarde chega aqui às 7 horas da manhã. Os veículos só vão embora depois que todas as consultas terminarem. Entre os exemplos, Eduardo, estava ouvindo a reportagem mais cedo, por exemplo, o senhor de Porteirinha, que tem mais ou menos 8 horas de viagem para chegar aqui. Para ter uma consulta às 7 horas da manhã, ele tem que sair meia-noite de Porteirinha, né? E depois sair daqui 5 horas da tarde e chegar que hora lá em Porteirinha? É uma situação difícil, que é difícil de resolver também, né? Primeiro eu vou antecipar aqui o tema do meu comentário de logo mais na edição noturna do Jornal da Itatiaia. Quem não viu, por favor, dá uma googada, vai no Google e vê o jornalista norte-americano que sofreu um pequeno acidente, um corte na cabeça, e foi atendido no SUS, ele e o filho. E ele fez questão de escrever lá para os Estados Unidos que, apesar dos pesares de todas as deficiências, o SUS é uma bênção. Porque lá no país do Trump a coisa é horrorosa e vai piorar. Vai piorar porque ele vai tirar dinheiro da saúde agora para pôr na guerra. Mas, enfim, o SUS, com todos os seus senões, é uma bênção. Agora, isso, Júlio, é uma covardia inaceitável que eu assisto há 5 décadas de jornalista, 4 delas aqui na Itatiaia. Sabe, tem muita coisa que a gente consegue superar. Por exemplo, me dava uma dor no coração e eu xingava muito quando alguém caía na rua e ninguém pegava. A PM não podia pegar, porque não é função dela, podia ser uma questão de contaminação. Não tinha socorro. Um dia apareceu o SAMU, de tanto bater, apareceu o SAMU. Não tinha contrapartida de plano de saúde para quem se machucava e ia para o João 23, para o Odilon Beres. Tinha que ter, isso aconteceu. Não tinha um heliponto para um helicóptero salvar a vida no pronto-socorro João 23. Um dia a Anastasia ligou e falou assim, de tanta Itatiaia pedir, saiu. Então, a gente resolveu muita coisa, mas a praça da guerra, da empurroterapia ou da ambulancioterapia, não. Eu pensei, amigo, que isso ia acabar. O governo era do Eduardo Azeredo, o secretário de saúde dele era Rafael Guerra. E ele veio com uma ideia do consórcio de saúde. Júnior, a coisa mais simples do mundo. Você imagina a região metropolitana, imagina Betim cuidando do politraumatizado, Igarapé cuidando de oftalmologia, Joatuba de ginecologia, Mateus Leme de ortopedia. A ideia era dividir os esforços dentro de uma região. Você ia otimizar recursos, facilitar nas compras e evitar o estresse da estrada. Isso não foi para frente. Sabe, eu nunca entendi por que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais nunca lutou por isso. Suspeito que seja porque toda vez que um deputado consegue uma verba e dá uma ambulância para Porteirinha, não vou dizer Porteirinha, por exemplo, porque até lá... Qualquer uma cidade, né? Lá é o Badrão, que já foi deputado, é prefeita, boa prefeita. Uma cidade qualquer, 20 horas de distância de Belo Horizonte. A ambulância tem lá. Verba constituída pelo deputado fulano de tal. Então, é mais fácil, olha que eu conheço essa estratégia, é mais fácil você dar uma ambulância para o prefeito e arrumar um empregado do seu gabinete para ficar só pegando as pessoas e levando, porque depois você vai ficar com a fama lá de quem resolve tudo. Praticamente todos os deputados têm um funcionário que faz isso. Fica internando gente na cidade. Então, é um negócio muito triste. Muito triste. E os que morrem no caminho? Gente, imagina você chegar em Belo Horizonte, sair da sua cidade às 2 da madrugada, chegar em Belo Horizonte às 8 da manhã, ficar sem lugar para descansar, para fazer xixi ou cocô, sem comida direito, até 6 da tarde, quando o último faz consulta, pra você voltar e chegar lá de manhã. E quem faz hemodiários, por exemplo, que tem que vir 2, 3 vezes por semana? Um dia sim, um dia não. Olha, isso é um dos negócios mais tristes que a minha profissão me apresentou. Ô Edilene, problema antigo, né? Problema antigo, Júnior, e assim, difícil de ser resolvido, mas tudo é cooperação política. Então eu acho que, no fim das contas, falta isso, sabe? Uma cooperação política, uma coragem para resolver esses problemas que estão postos nas grandes capitais e nas grandes cidades polo há muitos anos. Então, assim, a gente sabe como resolver, agora falta alguém com coragem e boa vontade para fazer.
E aí, a gente nunca vai resolver esse problema? Primeiro eu vou na fala do Eduardo, que o Eduardo traz pra gente essa política velha, né? De emendas para ambulâncias e aí eu fortaleço a minha base eleitoral com o prefeito X. Quando eu dou uma ambulância para ele, eu garanto o meu voto ali na frente, não é isso? Se eu for defender o consórcio, William, aí tem que ser o voto distrital, ainda que misto, e eu não quero. Porque eu quero falar assim, sou votado em 600 municípios, e daí? E aí vem um ponto que a gente... me corrijam se eu estiver equivocado. O maior hospital da região norte de Minas Gerais é a Santa Casa de Montes Claros. Você sabe sim. Sim, então, a Porteirinha tá no norte. Isso. O cara passa na porta e vem pra cá. De Montes Claros e vem pra cá. O Júnior falou em 8 horas. Eu citei Porteirinha só porque veio um exemplo na minha cabeça. Eu tô só trazendo pra você com Porteirinha. Eu não conheço a realidade. Não, tá? Então, assim, eu puxei baseado nisso, né, como esse exemplo. E aí o Júnior falava em 8 horas. Peguei aqui quase 10 horas de viagem em cima de um carro. Então não tá na hora da gente pensar o Estado no tamanho que ele tem. E eu fico vendo tanta discussão boba, né? E a gente não trabalhando na infraestrutura para atender essa população, que fica, isso é desumano, cara. Você enfiar um sujeito dentro de uma ambulância e fazer ele ficar 10 horas dentro de uma ambulância e depois ainda ficar aguardando um motorista. Mas isso tudo é para quê? É para manter a base eleitoral dos senhores deputados, alimentando esta cadeia antiga, né, de concessão de benefícios no interior para poder conseguir voto. Isso é vergonhoso, cara. Ô Rita, vamos arrematar esse assunto? Ô Júnior, eu sempre falei aqui que o Brasil vive projeto de poder. Ele não vive projeto de Estado, né? Então, não tem dinheiro para educação, saúde e segurança, e as emendas estão só crescendo. Ou seja, não existe política de Estado, existe política de poder. E essa política de poder, pelo modelo que nós temos que reformar o Brasil politicamente. Minas Gerais, você tem polos regionais. Então, esses polos regionais tinham que receber dinheiro suficiente para que os hospitais regionais dessas grandes cidades aqui consigam contribuir a parte deles e atraírem, né? Porque imagina, está doente, a pessoa está com um problema de saúde. Então, ela não deveria nem ter esse deslocamento todo. Pelo contrário, ela deveria ficar cada vez mais perto, mais próximo da sua residência. Mas não. Põe desumano nisso, mas desumano é o país que nós vivemos, da forma que a política é feita no Brasil. Então, a política é feita para os partidos e para os representantes desses partidos, que nos representam, mas eles não nos representam. Eles representam a vontade de ganharem a próxima eleição. E aí as emendas vão só aumentando, e você, para conseguir qualquer coisa, tem que ir de pires na mão, pedir para um deputado. E onde as coisas acontecem? Nos municípios. Então está tudo errado. Nós temos que fazer uma reforma política ontem. A começar, eu sempre falei isso aqui, a Constituição, ela é parlamentarista e o regime é presidencialista. Então, o executivo é refém do parlamento. E o parlamento não trabalha para a sociedade, mas trabalha para os partidos e para a manutenção dos deputados e senadores no poder. Ô Júnior, podem buscar nos arquivos da Itatiaia. Eu sempre defendi o acordo de Brumadinho como sendo algo assim, para minimizar o caos, a tragédia. Agora, esse dinheiro banhado de sangue de Brumadinho, Júnior, eu sempre disse que o mais importante dele seria a conclusão de 5 hospitais regionais. Tinha notado aqui para governador. Pois eu também tinha. E eu tinha notado, porque eu estava esquecendo disso. Ô Júnior, o governador Zema, na primeira campanha, falou que ia acabar os 5 sem dinheiro. Depois, com o dinheiro da Vale, ele falou, agora tem o dinheiro. E tem o dinheiro. Incompetência do governo Zema, que não acabou os 5 hospitais regionais e não sabe se vai acabar. E já admitiu que se acabar é um só. Isso é inaceitável e diminuiria o sufoco dessa gente. Então, vamos xingar a Assembleia, vamos bater no Zema e vamos bater na omissão do Ministério Público, que não toma uma atitude, que não cobra, e do Judiciário, que não cobra. Isso é um pitaco. Não adianta só construir o hospital, tem que achar uma maneira de
manter o hospital, porque você gasta por ano aquilo que você gastou para construir. Não, mas isso e aí eles falam da parceria público-privada ou de transferir isso para alguém, porque a conta não fecha. Tem que resolver. Esquecemos da péssima qualidade das estradas nesse assunto também, né? Boa. Ponto final no nosso Conversa de Redação. TV Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Rita Mundim. Agora o Acirantão. Bom dia para todo mundo, boa semana.